Olá, eu sou a Pan e esse é o Resenha Teológica. Hoje eu vou falar sobre um livro que muitos consideram um clássico da literatura latino-americana e é Oceanos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho ele nessa edição do Globo, ele é bem bonito, ele vem com essa capinha assim, capa dura. 2003 essa edição. Eu tive contato, agora depois de madura, com esse livro através de um clube do livro, Booktoppers. Eu tenho quase certeza de que eu li esse livro na adolescência, mas como eu não tinha hábito de fazer anotações, né, não tinha uma leitura muito ativa, eu não me lembro bem se eu li ou não, porque algumas partes, alguns fragmentos da história foram me vindo na cabeça, mas enfim, isso vai ficar turvo e eu não vou conseguir recuperar. Mas foi um livro que me impactou muito e tem pessoas que têm esse livro como livro da vida. E ele é bem especial, bem diferente, a gente vai conversar sobre isso. Para contextualizar, 100 Anos de Solidão foi escrito em 67 e desde então ele tem sido aclamado por críticos e leitores em todo o mundo, não só os latino-americanos, mas o mundo inteiro reconhece que esse livro é um livro especial. Resumidamente, esse livro conta a história da família Buendia, que funda a cidade de Macondo, um lugar mágico e surreal onde as leis da natureza são frequentemente quebradas. E essa história tão magnífica foi responsável por fazer o Gabriel Garcia Marques ganhar o Prêmio Nobel em 82. O Gabriel é colombiano, conhecido como Gabo. Ele é considerado um dos maiores escritores do século XX. Ele ficou muito conhecido por essa escrita mágica e realista ao mesmo tempo. 100 Anos de Solidão é uma história épica sobre morte, sobre família, sobre amor, traição e mudança. Gabo criou personagens inesquecíveis, como o patriarca da família José Arcádio Buendia e a sua esposa Úrsula, por exemplo, que é minha personagem preferida. Ela sofre bastante no livro, a gente sente por ela, mas é muito gostoso, né, estar próximo dela, assim, você se sente dentro da história. Eu consegui me identificar bastante com a personagem. A escrita desse livro, ela é muito impressionante. Eu percebi às vezes que ela parecia uma metralhadora de informações, sabe? E é de fato assim, é tudo muito rápido, é corrido, é direto. Não tem muita preparação para os eventos, não tem nada. Ele só acontece e é isso. É como a vida. Você não tem a preparação para as coisas. A vida acontece. E é assim que as coisas se dão. Essa técnica de escrita do Gabo, ela é bem impressionante. Assim, nessa edição, não sei se outras, tá? Eu não li outras edições. Nessa edição não tem capítulos, por exemplo. Então, o livro ele é direto, ele não tem capítulos de verdade, ele é um livro corrido, sabe? Ele acontece, as coisas simplesmente acontecem. Não tem uma linearidade de tempo, e eu penso que esse tipo de escrita e essa montagem do tempo faz com que ele seja muito diferente. Eu, particularmente, nunca tive contato com nada parecido com Cenas de Solidão. E eu acho que justamente essa falta de linearidade de tempo deixa o livro diferente. Você precisa, não é um livro simples de ler, tá? Eu posso, enfim, ser talvez uma leitura simplória por pensar assim, mas eu entendo que ele demanda um certo cuidado, um certo tato. Para vocês terem noção, esse livro repete muito os nomes, mas muito. Todas as gerações dos Buendia tem sempre um José Arcádio, tem sempre uma Amaranta, tem sempre uma Remédios, Remédios é o nome da moça. Tem sempre nomes repetidos. E eu penso que isso seja uma característica muito grande da cultura latino-americana em si, né? A gente sempre tem filho, neto, né? Fulano júnior, fulano filho, fulano neto, enfim, nomes repetidos. Isso acontece bastante aqui nesse livro. Então, isso dá até uma certa confusão na sua cabeça. Você não sabe de qual José Arcádio eles estão falando, ou é do pai, do filho, do neto, de quem que eles estão falando agora, do bisneto? Eu não sei, esse é qual? A Remédios é a Bela ou é a outra Remédios? Entende? A maioria das pessoas até acabam lendo esse livro com uma árvore genealógica que tem disponível na internet. Alguns livros até vêm com essa árvore genealógica no próprio livro. Mas no metade do livro eu desisti, tá? Eu entendi que era vontade dele, era vontade do Gabriel que a gente se confundisse. E era basicamente isso, assim, pra gente se perder um pouco no tempo. Eu penso que esse livro seja muito impactante para muitas pessoas, principalmente para pessoas latino-americanas, porque ele parece, por mais que ele seja totalmente descolado da realidade em certos eventos, como, por exemplo, tem uma epidemia de insônia, ou uma pessoa que morre fuzilada, tem o seu sangue escorrendo até a mãe para avisar, mas eu entendo que são metáforas, às vezes não necessariamente metáforas, mas são coisas que explicam coisas reais do nosso dia a dia e ao mesmo tempo parecem muito com
coisas irreais que a gente acaba tomando como verdade, como, por exemplo, a avó que conta sobre a mula sem cabeça, ou o homem do saco, ou o lobisomem, sabe? Você sabe que aquilo não é verdade, mas ao mesmo tempo aquilo faz parte da sua história, aquilo faz parte da sua vida. E nós, como latino-americanos, temos histórias muito próximas, assim. Uma vez eu vi uma resenha de uma moça dizendo que não tinha gostado do livro porque ele contava coisas tristes e, de fato, não é um livro simples, tá? Aqui tem várias coisas muito complicadas. Eu, sinceramente, não recomendaria para pessoas menores. Enfim, é um livro que tem acontecimentos muito complicados, como incesto, fuzilamentos, casamento na infância. Enfim, tem acontecimentos muito complexos. Mas o que eu percebo que ele faz nesse sentido é descrever coisas que acontecem. Não sinto uma apologia a essas coisas em si. Por exemplo, ele descreveu uma cena que aconteceu, se não me engano, na Colômbia, de trabalhadores que foram mortos e depois negaram, né, que a empresa estava lá no lugar, enfim. Eu não sei muito bem sobre essa história, mas eu sei que ele quis colocar coisas que acontecem de verdade para que gerasse essa espécie de identificação, por mais que nos cause repulsa algumas vezes, tá? Obviamente que eu senti repulsa e fiquei, ué, tá acontecendo isso agora? Mas assim, eu sinto que é mais uma questão de descrição do que de apologia, sinceramente. Eu não consigo olhar para esse livro e pensar que ele tenha alguma apologia a qualquer desses comportamentos problemáticos aqui. Esse livro ele faz uma reflexão muito profunda sobre a vida, sobre como a vida passa, sobre como nós somos finitos, sobre como nós podemos ser esquecidos. Mesmo tendo vivido uma vida longa e tendo uma prole grande, nós podemos ser esquecidos. E isso vai acontecer de certa forma. Não sei que, enfim, você seja grande e deixe sua lápide escrita. Talvez para as pessoas que importem, na verdade, você não seja lembrado por quem você de fato foi. Tem uma série de lições que eu consegui tirar desse livro, principalmente sobre comportamento humano, que às vezes as pessoas só querem poder pelo poder, elas nem sabem mais o que estão fazendo ali, e não importa, em ambos os lados isso pode acontecer, e as pessoas são movidas por muitas paixões, e talvez a liderança mesmo já esteja totalmente saturada daquilo, pensando, o que eu estou fazendo? O que isso aqui significa, na verdade? Que coisas muito importantes da nossa vida podem perder o significado de um dia para o outro. Que às vezes bandeiras que nós levantamos, se elas não estiverem fincadas em bases sólidas, elas simplesmente se esvaem e às vezes você não sabe mais o que você está fazendo e, enfim, e a vida só vai andando. Esse livro é recheado de frases bonitas, do nada, assim, sabe? Às vezes a vida tá acontecendo e do nada alguém solta uma frase muito emblemática, você fica pensando naquela frase e ela tem muitos significados, né, dependendo da perspectiva. Por exemplo, uma delas é: o segredo da boa velhice é um bom pacto com a solidão. Também como, por exemplo, um tiro de pistola foi disparado e o projétil saiu de suas costas sem atingir nenhum centro vital. De tudo isso só restou uma rua com seu nome em Macondo. Que às vezes podemos fazer coisas muito grandes e esse personagem é um personagem extremamente importante. Só resta um nome de rua, ou às vezes nem isso. É para entender o que de fato vale a pena fazer nesse mundo, se é reconhecimento de que a gente precisa querer. Assim que se começa a criar a cidade de Macondo, é dito assim: o mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nomes. Para mencioná-los, era preciso apontar o dedo para eles. É uma óbvia alusão à criação do mundo. Uma coisa também que eu achei muito interessante foi a participação de fantasmas na história. E eles estão lá ativamente, né, na história, e eles ficam nas casas. As pessoas morrem e às vezes ficam nas casas. Aquilo para mim também se tornou uma grande alegoria, porque às vezes nós não esquecemos as pessoas que morrem. E elas acabam fazendo parte das nossas escolhas, fazendo parte dos nossos caminhos, como se fossem ainda pessoas presentes. Então eu achei muito genial da parte dele colocar fantasmas como personagens ativos que tinham muita influência em alguns assuntos. Enfim, um livro muito especial. E eu entendo que seja o livro da vida de muitas pessoas, porque, principalmente para latino-americanos, ele traz muitas similaridades com coisas que nós vemos e, por mais que pareça como eu disse antes, uma metralhadora de informações, na verdade a analogia que eu tinha feito até nas discussões desse livro foi que me pareceu que eu estava dentro de um ônibus, voltando da escola, e dentro do ônibus você tem um falatório enorme, muita gente, ônibus lotado, você está em pé, e ali você escuta uma série de conversas atravessadas, é alguém contando sobre o casamento, é alguém contando sobre a vida com os pais, é alguém contando mentiras, é alguém falando verdades, sabe, talvez alguém discutindo, alguém falando no telefone, e ainda assim, fora do ônibus, a vida está passando, e você vê casais, você vê coisas acontecendo, e eu me lembrei muito de voltando da escola, de Rocha Miranda para Madureira, porque a vida acontecia assim, não tinha uma espécie de liga que juntava as coisas, era a vida acontecendo, incontrolável e finita. Uma série de acontecimentos fantásticos nesse livro, por exemplo, os fundadores de Macondo, eles têm muito medo
de que seus filhos nasçam com um rabo de porco. E eles eram aparentados, eles eram primos, então eles sabiam de histórias de primos que tiveram filhos com rabo de porco, que ela morria de medo disso, por isso ela demorou muito a conceber o filho, com medo do filho nascer com rabo de porco, mas no caso deu tudo certo, o primeiro filho não nasceu com rabo de porco, nem os outros, mas depois vocês veem no final da história o que acontece em relação a isso. Outra coisa também fantástica que acontece é uma chuva de pétalas que atrapalha o cortejo, um cortejo fúnebre, uma epidemia de insônia, enfim, uma série de coisas que são fora da realidade, mas ao mesmo tempo nos aproxima de coisas que parecem que a gente já ouviu de algum lugar, já ouviu de alguém, ou poderia muito bem ter ouvido de algum vizinho, ou de alguma conversa que a gente ouve alto no ônibus. 100 anos de solidão se passam em 100 anos, com gerações da família Bom Dia, e nos mostra bem que o esquecimento é quase certo, a solidão também vai acontecer, e nesses 100 anos a gente percebe que não tem nada mais certo do que a morte. E é assim, a vida é assim. E é isso. Se você ainda não leu, eu recomendo fortemente que você o faça. É claro, lendo com maturidade, sabendo que tem muitos acontecimentos problemáticos nesse livro. Então, assim, vão seguros de que algumas coisas podem chocar, enfim. É bom a gente já ir avisado antes de ler. Mas é isso. Cenas de Solidão é um livro muito inovador, para mim, pelo menos. É um livro que me desafiou muito também como leitora. E eu achei isso fantástico. É uma coisa muito boa quando a gente sente o nosso cérebro comichando. Espero que vocês leiam. Por favor, depois me contem como foi a leitura, pra gente debater e discutir. Essa coisa que o leitor acho que mais gosta, né? Falar sobre o livro. E é isso. Até a próxima. Tchau!